Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nesse terceiro trimestre da CPAD em 2022, chegamos então na lição de número 3, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial, estudando aí sobre a vida do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos compreender sobre os primeiros passos de Paulo, como ele foi chamado para esse ministério do apostolado. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Faça parte da nossa comunidade, somos mais de 100 mil alunos para a glória de Deus e eu agradeço o seu apoio. Se você puder, pega esse vídeo, compartilha com mais alguém para que essa pessoa também conheça o nosso trabalho em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Cristo. É claro que toda terça-feira eu estou aqui com vocês às 17 horas, trazendo o estudo bíblico para a área voltada do discipulado. E eu espero que o Senhor ministre ao teu coração. Indica aí os nossos trabalhos das classes de adultos e jovens e o Facilita EBD também. Vamos então deixar de conversa e vamos para a aula de hoje para a glória de Cristo. Nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar nesse terceiro trimestre, especialmente hoje, sobre os primeiros passos de Paulo. Vamos compreender como é que ele aceitou esse chamado, como ele aceitou a vocação de ser discípulo de Jesus, de ser um apóstolo do Senhor. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é a leitura bíblica. Está aqui, em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ao 24. Lê esse texto com os teus alunos, apresenta também a mensagem, e a mensagem se localiza em Atos, capítulo 11, versículos agora 25, 26, parte A. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória e honra do Senhor. A vocação é uma grande verdade que nós precisamos conhecer e ter em mente no nosso tempo. Como é importante falarmos então sobre o chamado de Deus, sobre a vocação. Deus nos chama para uma obra especial, assim também como chamou o apóstolo Paulo. Quando nós paramos para entender a respeito do chamado de Deus, nós descobrimos muito bem que Deus chama a todos. E esse chamado, então, é conhecido como o chamado universal. Esse é o primeiro chamado. O primeiro chamado, que é o chamado universal, Deus nos chama para a salvação. Você é chamado para a salvação em Cristo. Aceitando esse chamado, você então se torna discípula de Jesus e passa a seguir a Cristo. Todos nós temos o compromisso de sermos discípulos de Jesus. Esse é o primeiro chamado que Deus nos faz. Mas Deus também nos chama de forma especial. Esse chamado é o chamado vocacional. É aquele chamado específico para uma obra específica que Deus tem preparado para você, como aluno da Escola Bíblica Dominical, como professor também. Deus te chama para uma obra específica. E esse chamado mexe com a nossa estrutura, assim também como mexeu com a vida do apóstolo Paulo. De acordo com Dietrich Bonhoeffer, no seu texto O Discipulado, aquele que aceita o chamado automaticamente está aceitando esse chamado em obediência a Cristo. E quando nós aceitamos esse chamado, nós temos então esse compromisso com a graça de Deus. Deus está te chamando para uma obra especial. Deus está chamando os teus alunos também para uma obra especial. E cabe a nós aceitarmos esse chamado. Cristo nos chama para sermos discípulos. Cristo te chama para ser uma bênção na obra dele. Cristo te chama para ser verdadeiramente um servo de Deus.
Aquele que tem convicção do seu chamado, ele trabalha conforme a palavra de Deus. Conforme John MacArthur, aquele que aceita o chamado tem a convicção da chamada de Deus, porque as escrituras dão base para a gente a respeito desse chamado. Deus está te chamando, como chamou o apóstolo Paulo. E quando a gente para estudar sobre os primeiros passos de Paulo, nós estamos estudando sobre a vocação desse homem de Deus. Deus te chama para uma obra especial e eu espero que o Senhor Jesus faça arder no teu coração esse chamado, faça arder na tua alma esse desejo de servir a Cristo nessa obra especial que Deus preparou para você, e que o Senhor ministre ao teu coração. Se eu já estou te ajudando na ministração de hoje, se essa palavra já está edificando você, por gentileza, pega esse vídeo, envia para mais alguém que você conhece e escreve aí de onde você está assistindo a aula de hoje, para a glória de Deus. O primeiro ponto da nossa ministração trata então sobre o seguinte argumento: a trajetória inicial de Paulo. Como nós precisamos compreender a respeito dessa trajetória inicial, da conversão até essa convicção da chamada de Deus que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Para o pastor Elienay Cabral, no seu texto sobre o apóstolo Paulo, ele destaca muito bem, de forma sábia, que a conversão e o chamado de Paulo, os primeiros passos do apóstolo Paulo, não aconteceu de forma repentina, mas foi no caminho de Damasco, em que Cristo apareceu para o apóstolo. E nesse caminho de Damasco, Paulo então teve um encontro com Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, algo diferente acontece. A nossa vida é transformada pelo poder de Deus, quando nós nos rendemos à sua glória e reconhecemos que Ele é Senhor. O primeiro passo, então, é reconhecer exatamente a graça de Deus sobre nós. Vamos compreender quem era Paulo. A Bíblia cita que o seu nome é Saulo. A palavra Saulo vem do termo Sauro, referindo então ao primeiro rei de Israel. A palavra Paulo se refere também ao mesmo termo, só que na versão grega, e significa pequeno. Ele passa a utilizar esse nome Paulo exatamente depois que ele se converte para poder pregar a palavra de Deus, porque o nome Saulo carregava consigo um passado muito triste. É importante nós observarmos a partir da perspectiva do pastor Hernandes Dias Lopes, quando comenta a respeito dessa vocação e do chamado do apóstolo Paulo. Que a vocação de Paulo causou então um impacto no mundo antigo. É importante nós observarmos que Paulo foi transformado pelo Espírito de Deus. Então a vocação acontece a partir do momento da conversão. Quando a pessoa tem essa convicção que agora é servo, serva de Jesus. O que aconteceu com Paulo? Em primeiro lugar, ele foi transformado por Deus de agente da morte, de perseguidor da igreja, para um pregador do evangelho. Está escrito em Atos capítulo 9, versículo 15 e 20. Jesus foi lá e transformou ele de agente da morte, de assassino, para um pregador do evangelho. Ele perseguia a igreja de Deus a tal ponto de matar os escolhidos de Deus. E agora ele aceitou Jesus, foi perdoado, transformado, e Deus agora fez dele um pregador do evangelho. Em segundo lugar, você pode também tomar como nota, é que Paulo foi transformado de devastador da igreja. Onde ele chegava, ele destruía a igreja. Agora, para um plantador de igreja, ele foi chamado para ser missionário. Ele plantou igrejas em todo o mundo antigo. Ele dedicou a sua vida agora à causa do evangelho. Ele que antes perseguia, parava as igrejas, agora está avançando, plantando igrejas em todo o mundo antigo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, é uma base que você pode estar estudando junto com os teus alunos em sala de aula. Em terceiro lugar, Paulo foi transformado, moldado pelo Espírito Santo como um homem especial. Ele que recebia cartas para perseguir a igreja de Deus, agora ele foi transformado e passa a escrever cartas para guiar a igreja de Deus. Se você não sabe, ele escreveu das 21 cartas do Novo Testamento, 13
13 são de autorias deles. E essas cartas edificam o povo de Deus. E que cartas são essas? Essas cartas têm um conteúdo sobre a obra da salvação. As cartas que ele recebia antes dos sacerdotes eram cartas para a morte, para perseguir a igreja. As cartas que ele escreve agora, moldado e vocacionado por Deus, têm o conteúdo da salvação. Que cartas são essas? Se você observar, na sua Bíblia você vai encontrar um conjunto de 13 cartas. Você pode abrir o índice da tua Bíblia e citar esse conjunto. Eu vou citar esse conjunto na seguinte ordem literária, para que você possa então entender quais são os conteúdos que ele ministrou para a glória de Deus. Paulo escreveu 6 cartas de cunho teológico, doutrinário, de cunho educativo para a igreja, de cunho cristão. 6 cartas são conhecidas então como doutrina. Que cartas são essas? Paulo escreveu Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, ele escreveu a Epístola aos Gálatas, ele escreveu também 2 cartas, 1ª carta e 2ª carta à igreja em Tessalônica. Só aí nós já temos 6 cartas que têm um conteúdo doutrinário. Nessas cartas, Paulo trabalha então a salvação, dons espirituais, vida cristã, retorno de Cristo. Ele trabalha de uma forma sensacional, edificando a igreja de Deus. Isso é obra do Espírito Santo, que essa obra também aconteça com você. Paulo também escreve mais 4 cartas para completar então um conjunto de 10. Essas 4 que ele escreve agora entre o ano 60 e 62 da nossa era cristã, no período em que ele está preso em uma prisão domiciliar em Roma. São conhecidas como epístolas da prisão. Ele é preso por causa do evangelho, mas não deixa de escrever cartas e pastorear a igreja de Deus. Que cartas são essas? Nós temos então 4. Nós temos Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. São cartas que trazem exatamente algo importante para a igreja, que é a firmeza em Cristo, que é a dedicação de servir ao Senhor, que é também entender que Cristo é o cabeça da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Todas essas cartas, então, trazem esses conteúdos para o crescimento da igreja em si. E Paulo escreve mais 3 cartas para fechar o conjunto das 13, conhecidas, então, como cartas de cunho pastoral. As epístolas pastorais são 3. Ele escreve 2 para Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e uma epístola para Tito. Observa aí como Paulo se transformou em instrumento na mão de Deus. De acordo com a Bíblia, ele enfrentou vários desafios após a sua conversão. Quando nós lemos em Atos capítulo 9, versículos 22 ao 25, nós percebemos que ele entra em Damasco, ele recebe a bênção de Deus, ele é batizado e ele passa agora a falar a respeito de Jesus, especialmente em Atos 9, versículo 21. Você vai ver isso. De acordo com a própria tradição cristã, e o pastor Hernandes Dias Lopes também trabalha isso, do versículo 21 do capítulo 9 para o versículo 22, acredita-se aqui que há uma linha temporal de 3 anos, que é citada agora lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 18. Esse período de 3 anos, do versículo 21 ao 22 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, é o período em que Paulo, depois de ter aceitado Jesus, foge para o deserto da Arábia. Passa ali 3 anos, porque ele se converteu, ele que perseguia passa a ser perseguido. E durante esses 3 anos, muitos autores biblicistas acreditam que Paulo foi reaprender a lei, reaprender o Antigo Testamento para compreender a respeito de Cristo. Semelhante também aos próprios discípulos de Jesus que passaram 3 anos com o Mestre. Paulo foi para o deserto passar 3 anos com Jesus. Glória a Deus, aprender de Jesus. Observe, ele se converteu, mas há um processo aqui. Observe isso dentro da Bíblia. Quando você lê agora o versículo 22 do capítulo 9 de Atos, você percebe que ele passa a testemunhar e ensinar sobre Cristo. Gente, só testemunha sobre Jesus com convicção, só ensina sobre Jesus com convicção quem aprendeu de Jesus, quem conheceu a Jesus, quem caminhou com Jesus. A própria Bíblia destaca isso para a gente. Então nós observamos aqui, a partir da conversão de Paulo, esse processo que ele tem de poder caminhar com o Senhor. Então, seu ministério vocacional também tem preparo. E aqui nós temos um princípio que você também pode utilizar em sala de aula.
Você se converte a Cristo se você tem uma chamada de Deus para uma obra específica que Deus te deu, uma promessa que Deus te fez. É necessário que você se prepare, é necessário que você estude, que você dedique o teu coração à causa do Evangelho, é necessário que você se comprometa com Cristo para que o Senhor possa te usar de uma forma sensacional. A Bíblia destaca também que Paulo foi discipulado por alguém, ele foi treinado por alguém, ele caminhou com alguém, ele teve um pastor sobre ele. A Bíblia cita a pessoa de Barnabé. Barnabé cuidou de Paulo, guiando Paulo na causa do Evangelho, orientando Paulo a crescer com Cristo. Todos nós precisamos de um pastor, precisamos de um líder, precisamos caminhar debaixo da obediência de alguém, porque isso é discipulado. Paulo também foi discipulado. A Bíblia destaca isso de uma forma sensacional para a gente. E a Bíblia também descreve muito bem, a partir de Atos capítulo 9, versículo 30, que ele precisou passar por um processo. Qual foi o processo? O processo do quebrantamento, da humildade. Se você olhar biblicamente falando, se você colocar Paulo do lado dos apóstolos, Paulo é o mais capacitado, porque Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, estava estudando para participar então do Sinédrio, que era composto por 71 homens, e a gente observa muito bem que ele era muito preparado nas sagradas letras. Mas a Bíblia descreve para a gente que ele precisava ser moldado por Cristo, que ele precisava ser trabalhado mais uma vez. A Bíblia descreve que quando ele chega em Jerusalém, os apóstolos, os discípulos e a igreja em Jerusalém não teve paz, porque as pessoas viam em Paulo ainda aquela visão de ser um perseguidor da igreja. Viam em Paulo ainda esse movimento arrogante em seu coração. E por causa disso, a partir de Atos capítulo 9, versículo 30 e 31, Deus manda Paulo retornar para Tarso da Cilícia e ele passa a sua vida em Tarso. A história bíblica chega a dizer que ele passa ali em Tarso da Cilícia cerca de 10 anos. Isso está citado em 2 Coríntios, capítulo 12. Você vai perceber isso. Isso está citado em 2 Coríntios, capítulo 10, 11 e 12. Você percebe à luz das Escrituras que ele passa um processo de discipulado lá na cidade de Tarso da Cilícia. Mas a Bíblia também descreve para a gente que quando ele está lá, ele tem experiências com Deus. E depois desse processo, Deus então levanta mais uma vez Barnabé. Vai à procura de Paulo. Traz ele para Antioquia, como está citado lá em Atos capítulo 11. Observe o processo aqui. 13 anos depois, ele é convocado então para Antioquia, para uma reunião de oração, para buscar ao Senhor. E orando, Deus vocaciona ele. O Espírito Santo de Deus fala em Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Apartai para mim, Barnabé e a Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. Observe aqui, há uma necessidade do preparo, há uma necessidade da capacitação. Se Deus te chamou para uma obra, se preocupe em estudar, se preocupe em dedicar a tua vida à causa do Evangelho, para que quando a oportunidade chegar, você possa ter as ferramentas de Deus em tuas mãos. Que Deus então use você. Se eu estou te ajudando, se essa aula está edificando você, por gentileza, gente boa, envie esse vídeo para mais alguém, deixa o likezinho aí também. Vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: o amadurecimento espiritual de Paulo. Como esse homem foi amadurecido pelo Senhor. Em Romanos capítulo 1, o próprio apóstolo Paulo testemunha de uma forma sensacional. Paulo, apóstolo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Observa como a vocação transforma uma vida. O pastor Helena Cabral também destaca de forma sábia que o impacto do evangelho na vida do apóstolo Paulo causa um impacto transformador. O impacto da vocação causa em você uma transformação sensacional. Observa, quando você aceita o chamado, o Espírito de Deus começa a trabalhar em você.
começa a guiar você, começa a provocar o fogo na tua alma, para que você possa obedecer esse chamado. E o apóstolo Paulo experimenta essa obra extraordinária. A vocação é algo extraordinário de Deus, que Deus separa para os seus servos, assim como também tem separado para você. E a partir de Romanos, capítulo 1, versículo 10, eu quero demonstrar para você 3 aspectos do chamado vocacional do apóstolo Paulo, e você pode tomar como nota para poder utilizar em sala de aula. O primeiro aspecto é o chamado em geral. Paulo diz: Paulo, escravo de Cristo. Qual é a característica desse chamado do apóstolo Paulo? Ele descreve que ele é escravo de Cristo agora, que ele é servo de Cristo. Observe que os anos se passaram e ele agora está humilde. Ele chega a dizer muito bem que ele agora é servo, ele é escravo de Cristo. Ele está disponível para a obra de Deus. Nós somos chamados para sermos escravos de Cristo, servos de Cristo. Estamos disponíveis para a obra do Senhor. É essa visão vocacional, de forma geral, que Deus também coloca no nosso coração e também vai colocar no teu. O segundo aspecto que nós encontramos sobre o chamado vocacional do apóstolo Paulo é que esse chamado é especial. Olha o que ele diz: chamado para ser apóstolo. Deus separa pessoas para chamadas especiais, para vocações especiais. Deus separa servos como você para uma chamada específica, para fazer missões em outros países, para ser pastor, para ser uma pessoa dedicada à obra de Deus, para ser um cantor na casa do Senhor, para ser um diácono, um presbítero, para servir a obra de Deus, também para ser um crente de forma sensacional, utilizando a tua profissão para a glória de Deus. Deus quer levantar você como instrumento na palma da sua mão. Ele diz, olha, chamado para ser apóstolo. O chamado é específico. Deus chama pessoas, chama você para ser profeta de Deus, chama você para uma missão especial, chama você porque ele quer te usar para alcançar vidas pela causa do evangelho. A visão desse chamado espiritual, esse amadurecimento espiritual e a visão desse chamado traz para nós firmeza de entendermos que Cristo nos chama para uma obra especial. Jesus te chama, chama também os teus alunos para essa obra e deixa o Espírito de Deus arder no teu coração e que você seja um instrumento na escola bíblica e que os teus alunos sejam impactados para a glória de Deus. O terceiro aspecto do chamado do apóstolo Paulo é que esse chamado ele é específico, separado para o evangelho. Olha só, nós somos separados para o evangelho de Cristo, para anunciar as boas novas de Cristo. A vocação, ela aponta a Jesus. É Jesus quem tem que estar no centro do teu coração, da tua alma. E isso aqui causa amadurecimento. Quando nós pegamos a trajetória do apóstolo Paulo, nós entendemos que ele passa pelo período de 3 anos no deserto da Arábia, como é citado lá no capítulo 1 de Gálatas, que eu já citei para você aqui. Esses 3 anos servem também para o amadurecimento desse homem de Deus. É no deserto que Deus prepara os seus profetas. É no deserto que Deus molda os corações. É no deserto que Deus trabalha conosco. 10 anos depois, Paulo então passa a ter experiências com Deus de forma sensacional. Você precisa viver as tuas experiências com Deus, porque Deus também te chama para uma obra específica, para que você seja um instrumento para edificar vidas na escola bíblica, na tua região, na tua cidade, para a glória de Deus. Então, deixa Deus te usar. Se essa aula está falando com você, se Deus está ministrando no teu coração, comenta aí, deixa o glória a Deus também, deixa eu perguntar. A turma que está dando glória a Deus e aleluia, está assistindo essa aula? Se tem alguém, deixa o comentário do glória aí, por gentileza. Avançando, vamos então para o terceiro ponto, que trata agora sobre a seguinte argumentação. Uma mensagem que incomoda. Qual é a mensagem que o apóstolo Paulo passa a pregar de forma vocacional? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo testemunha que o Senhor nos chamou para uma divina vocação. Deus te chamou para a propagação do evangelho. Chamou você como chamou também o apóstolo Paulo. Nós somos convocados agora para testemunhar de Jesus.
O que é o Evangelho? O Evangelho é exatamente a revelação do plano de Deus em Cristo para nos salvar. O Evangelho precisa ser testemunhado por você, com suas palavras, com o teu jeito de ser, acreditando agora em Jesus. O que é o Evangelho? De forma especial, o Evangelho é a morte de Cristo no teu lugar, a ressurreição de Cristo, ele está vivo, e a promessa gloriosa da vinda de Cristo, que vem arrebatar agora aqueles que aceitaram o amor de Deus em seu coração e compreenderam o sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo agora tem essa mensagem no seu coração. Ele foi preparado por Deus para edificar vidas. Você também tem que ter essa mensagem no teu coração. É Cristo quem tem que estar no centro. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, em compreender exatamente a nossa missão, em compreender exatamente a nossa chamada de Deus, em compreender a respeito da sua morte e ressurreição. Nós precisamos trabalhar exatamente para levar a obra de Deus adiante. Nós estamos vivendo em um mundo que é mau, em uma cultura relativista, em um mundo que segue para o pecado, e é aqui que Deus quer levantar você, levantando a bandeira do Evangelho, anunciando exatamente o Cristo. Paulo fala a respeito do Evangelho, ele propaga Cristo, ele fala da salvação, ele comenta da promessa de Deus, ele fala do plano da glória. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele testemunha que Deus nos amou primeiro na eternidade, e esse amor é revelado agora na salvação em Jesus. A partir da Bíblia, quando nós lemos lá na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas lá no capítulo 5 ele descreve muito bem que Deus providenciou a salvação em Jesus. Isso é evangelho, é abraçar a causa, é abraçar Cristo e dizer: Senhor, eu quero o Senhor no meu coração. Nós estamos aqui justamente dizendo isso para você. Aceite o chamado de Deus no teu coração. Faça essa oração em sala de aula. Eu aceito, Senhor, esse chamado. Faça essa oração também assistindo essa aula. Eu aceito esse chamado. E que o Espírito de Deus também ministre na tua alma e no teu coração. E se eu contribuir com você nessa aula de hoje, eu espero que o Senhor possa te usar de uma forma tremenda para a glória de Deus. Se essa aula foi edificante para você, se eu ajudei você, contribuir contigo para a escola bíblica dominical da tua igreja, deixa teu comentário aí, é importante para a gente. Olha, se você puder, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente no Insta também, acompanha o nosso ministério pastoral, tem muita gente que faz isso. Gente, muito obrigado pelo teu carinho, você que tem o prazer de fazer isso também, eu tenho o prazer de repostar também. Muito obrigado, gente, que Deus abençoe. Se você puder, faça isso também. Envie essa aula para mais alguém. Se tu conhece alguém que precisa muito ouvir essa aula, assistir ela, envie esse vídeo, posta aí na tua rede social, nos ajude a falar de Cristo para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Nós estamos aqui dizendo para você que tem um chamado especial, específico para você. Se você quer aceitar esse chamado, você pode colocar aí embaixo: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por sua vida. Já tem vidas aceitando a Cristo aqui no canal e eu fico feliz com isso. O nosso objetivo é propagar o Evangelho através dessas aulas e que você possa ser edificado em Jesus. E como dica de leitura, para poder te ajudar, eu utilizei alguns textos aqui. Eu quero indicar esse aqui, ó, do Helena Cabral, é da editora CPAD, o Apóstolo Paulo. Esse material, gente, pode te ajudar muito nesse trimestre. Vale a pena você ter esse texto também. Outro texto que eu quero indicar é do F.F. Bruce, Paulo, o Apóstolo da Graça. Esse material é sensacional e vale a pena você adquirir esses textos para crescer em Cristo. Eu te aguardo por aqui, na lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: a primeira viagem missionária. Não falta não, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.